Olá, eu sou a professora Ercília. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de artes. Abordaremos o módulo 2 da página 15 a 23 da nossa apostila de artes. E o tema central será narrativas visuais, ou seja, a linguagem das imagens, baseado em um aspecto linguístico não verbal, ou seja, visual. Veremos a seguir um trabalho de Norman Rockwell. É óleo sobre tela. As dimensões são 83 cm,3 por 78,8 centímetros. E o nome do trabalho é Fofocas, de 1948. Norman Rockwell foi um pintor e ilustrador norte-americano. E ele foi bastante famoso na época porque ele ilustrou mais de 323 capas de revistas, que realizou durante mais de 4 décadas, com ilustrações da vida dos americanos em pequenas cidades. Esse trabalho, com o nome de Fofocas, né, é um exemplo muito claro do que é uma narrativa visual. Aqui não tem nada verbal, através das imagens, fazer uma leitura. Podemos ver aqui que as duas primeiras pessoas estão conversando e a conversa vai passando assim de pessoa para pessoa. São 15 cenas em que as pessoas estão conversando duas a duas, contando alguma coisa uma para a outra. E no final, a primeira pessoa que contou, que fez a primeira narrativa não verbal, também apareceu na última narrativa não verbal. Podemos contar uma história sobre essa imagem? O que vocês acham? Aqui nós temos mais trabalho do mesmo artista. Em seguida, vamos para uma pintura que está em Pádua, na Itália. Foi pintada pelo artista Giotto no século XIV. O nome da pintura é Natividade, ou seja, nascimento. As dimensões dessa pintura de 200 centímetros por 100. Olá, eu sou a professora Ercília. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de artes. Abordaremos o módulo 2 da página 15 a 23 da nossa apostila de artes. E o tema central será narrativas visuais, ou seja, a linguagem das imagens, baseado em um aspecto linguístico não verbal, ou seja, visual. Veremos a seguir um trabalho de Norman Rockwell. É óleo sobre tela. As dimensões são 83 cm,3 por 78,8 centímetros. E o nome do trabalho é Fofocas, de 1948. Norman Rockwell foi um pintor e ilustrador norte-americano. E ele foi bastante famoso na época porque ele ilustrou mais de 323 capas de revistas, que realizou durante mais de 4 décadas, com ilustrações da vida dos americanos em pequenas cidades. Esse trabalho, com o nome de Fofocas, né, é um exemplo muito claro do que é uma narrativa visual. Aqui não tem nada verbal, através das imagens, fazer uma leitura. Podemos ver aqui que as duas primeiras pessoas estão conversando e a conversa vai passando assim de pessoa para pessoa.
São 15 cenas em que as pessoas estão conversando 2 a 2, contando alguma coisa uma para a outra. E no final, a primeira pessoa que contou, que fez a primeira narrativa não verbal, também apareceu na última narrativa não verbal. Podemos contar uma história sobre essa imagem? O que vocês acham? Aqui nós temos mais trabalho do mesmo artista. Em seguida, vamos para uma pintura que está em Pádua, na Itália. Foi pintada pelo artista Giotto no século XIV. O nome da pintura é Natividade, ou seja, nascimento. As dimensões dessa pintura de 200 centímetros por 185 centímetros. Digamos que 2 metros por 1,85 m, fazendo a conversão aí de centímetros para metro. Nesta pintura, o artista narra o nascimento de Jesus. A técnica utilizada aqui chama-se afresco. É uma técnica de pintura onde o artista pinta sobre uma argamassa ainda úmida. Depois de seco, a pintura faz parte da parede. O próximo trabalho chama-se Quílix com figuras negras. É uma cerâmica com cerca de 30 centímetros de diâmetro. Este trabalho foi realizado pelo artista grego Ezequias, em Atenas, em aproximadamente 525 a 500 anos antes de Cristo. Nesta imagem, podemos ver o fundo de um quílix, que é uma taça que era utilizada pelos gregos da Grécia Antiga para misturar o vinho com a água. Essa pintura nos conta uma história. Segundo a mitologia grega, Dionísio, que era o rei do vinho, foi raptado por piratas e levado para um barco. Lá, ele transformou o mastro do navio em videiras e logo começou a jorrar vinho. Os piratas ficaram com muito medo e se jogaram ao mar. Dionísio, então, se vingou e os transformou em golfinhos. Que legal! Quando uma narrativa verbal pode ser transformada em narrativa não verbal, aqui no caso, um desenho, uma ilustração e uma pintura. Na próxima imagem, veremos uma gravura de Jean-Baptiste Debré, do século XIX. Nesta gravura será mostrado o mercado da Rua de Valongo. Em 1816, D. João VI ele convocou alguns artistas franceses para fundar uma academia de artes aqui no Brasil. Entre outros artistas estava Debré, que formaram o chamado Grupo Missão Artística Francesa, que permaneceu no Brasil por 15 anos. Na cena a seguir, o artista francês descreve uma cena no mercado da Rua de Valongo, no Rio de Janeiro, onde estão sendo vendidas crianças negras escravizadas. Tem crianças de todas as idades. Parece que as mães estão presentes, né? Ou que temos adultos ali também. O próximo estilo de narrativa visual será o mangá, muito utilizado no Japão, já que todas as pessoas leem esse tipo de revista, desde crianças até pessoas de mais idade. Nessa imagem, o artista Osamu Tezuka, de 1928 a 1989, criou esse quadrinho que tem o formato cinematográfico, ou seja, ele apresenta ação e movimento nos quadrinhos. O nome desse personagem de Osamu é Astro Boy.
Vocês podem encontrar esta imagem na página 20 da apostila. O próximo artista a trabalhar com narrativa visual é o Rafael Coutinho. No trabalho do artista, ele desenvolve uma série de desenhos muito coloridos com o tema O Beijo Adolescente. A narrativa do Rafael Coutinho é que uma gangue de garotos descobre poderes especiais depois de dar o primeiro beijo. O trabalho de Rafael Coutinho extrapola a moldura, ou seja, o desenho sai fora daquela margem. Na abertura da primeira série, o autor convida o leitor com o texto. Dizem que a adolescência é a melhor fase da vida, mas ninguém explica o que acontece quando ela acaba. Aqui nós temos o Beijo Adolescente 3. Se vocês se interessarem, podem pesquisar que existem outras versões para esse trabalho do Rafael. Histórias em quadrinhos, mais conhecidas como HQs, é o nome dado à arte de narrar, contar história por meio de tirinhas. Essas histórias possuem os fundamentos básicos da narrativa: enredo, personagem, tempo, lugar e desfecho. No geral, apresentam linguagem verbal e não verbal, um ou mais quadrinhos. Alguns elementos da história em quadrinho. Bom, nós temos a organização do tempo, que é possível narrar uma história em apenas um quadrinho, ou mais, se assim o autor desejar. Enquadramento, a escolha dos elementos que entram na cena. Por exemplo, quando você vai tirar uma foto com o seu celular, você escolhe o que você quer retratar, não é? E com atenção você tira a sua foto. Caso contrário, você pode cortar partes do corpo ou de alguma coisa que você gostaria que tivesse aparecido. O tamanho das letras. Muitas vezes o tamanho tem significado, sabia? Por exemplo, se o personagem estiver irritado, a letra pode estar bem grande, mas se ele estiver sonolento ou cansado, a letra pode estar bem pequenininha, não é verdade? Então,